A paz do Senhor Jesus Cristo seja com você e com a sua família. Hoje gostaria de falar com você a respeito do Sermão do Monte. Mateus escreve o Sermão do Monte em 3 capítulos. Capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Alguns estudiosos dizem que o Sermão do Monte está para o cristão como o Decálogo está para os judeus. Fato é que nós precisamos conhecer o Sermão do Monte. Te aconselho que você leia o Sermão do Monte. Mateus capítulos 5, 6 e 7, várias vezes até que você possa se familiarizar com tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo escreveu. O sermão mais longo de Jesus, e ele descreve sobre o reino dos céus. Eu tenho aqui em minhas mãos o livro do Sermão do Monte, do Dr. Martyn Lloyd-Jones. O Dr. Martyn Lloyd-Jones vai dizer que o reino dos céus, ele está dentro de nós. Ele está dentro de nós. Ele diz ainda que trata-se daquilo que governa, daquilo que controla o coração, a mente e as atitudes do indivíduo. Então, nós precisamos compreender sobre o Sermão do Monte para que nós possamos entender que o reino dos céus está em nós e que nós precisamos viver as mudanças da graça de Deus em nossas vidas. Tá certo? Eu te convido a uma leitura do texto de Mateus capítulo 5, versículo 1, 2 e 3. Diz assim: quando viu as multidões, Jesus subiu ao monte, havendo-se sentado, seus discípulos se aproximaram. E ele começou a ensinar-lhes, dizendo: bem-aventurado os pobres em espírito, pois deles é o reino do céu. Eu quero me deter hoje nessa primeira característica do reino dos céus. Bem-aventurado o pobre de espírito, o humilde de espírito, porque dele é o reino do céu. Nós precisamos entender que este versículo está dizendo bem-aventurado. Feliz é, mais do que feliz, é aquele que é pobre de espírito, humilde de espírito, porque desta pessoa, destes, o reino do céu é deles. Nós precisamos compreender. A pessoa que é humilde, a pessoa que é pobre, na concepção daquilo que nós conhecemos na nossa vida prática, é a pessoa necessitada, a pessoa que tem necessidade, entende que não tem nada e que depende de pessoas, depende de ajuda. No caso aqui, o humilde, o pobre de espírito é aquele que entende que sempre precisa do Senhor, porque não tem nada a oferecer a Deus espiritualmente. E, portanto, é uma pessoa que realmente depende de Deus. E o Senhor está dizendo que o pobre de espírito tem o reino dos céus, é feliz porque depende de Deus. Quero fazer uma citação aqui de Calvino. Calvino diz que só aquele que em si mesmo foi reduzido a nada e repousa na misericórdia de Deus é pobre em espírito. Em outras palavras, só a pessoa que entende que não tem nada, que não tem nada a oferecer a Deus e, portanto, descansa na misericórdia de Deus, é que é uma pessoa pobre de espírito. Pessoa pobre de espírito, portanto, é uma pessoa que entende que depende de Deus e que precisa estar com Deus, porque entende que sem Deus essa pessoa não pode fazer nada. O Dr. Martyn Lloyd-Jones vai dizer que no reino dos céus não existe sequer um participante do reino dos céus que não seja pobre de espírito. Ou seja, o reino dos céus é para os pobres de espírito. É aqueles que se esvaziaram de tudo que tinha de conhecimento, de tudo que tinha na vida, para poder encarar agora um novo nascimento em Cristo Jesus. Portanto, você precisa compreender que se você quer o reino dos céus, você precisa se aniquilar de todas as coisas, deixar tudo para trás, para que Jesus possa encher você e você ser participante do reino dos céus, sendo feliz no seu dia a dia. Deus te abençoe.